Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar agora a parte teórica de tectônica e deformação da disciplina Geologia Estrutural. Essa é uma disciplina para Engenharia de Minas aqui da UFMG. Então, a gente tem que começar entendendo o que é a deformação. De uma forma bem simplista, a deformação é a mudança no tamanho e forma de qualquer corpo. Pode ser por rotação, pode ser translação, cisalhamento, pode ser uma mudança de volume. Tem diversas coisas que vão influenciar a deformação. A gente tem pressão, temperatura, a composição do material, a gente vai olhar isso principalmente na aula de mecânica, sobre reologia, a presença de fluidos, a trama cristalina, qual que é o tipo de mineral que eu estou deformando, assim como uma organização geral do material, se ele já tem alguma descontinuidade preferencial ali. O que a gente tem que tentar entender agora é o que vai causar a deformação. Lógico que aqui a gente vai ver sempre de uma forma não tão detalhada, não é um curso de mecânica dos meios contínuos. Aqui é simplesmente para ter um entendimento geral. O que causa a deformação? Como que eu faço uma rocha, um material tão sólido, se deformar de uma maneira tão fluida? Repara nessa imagem do lado aqui ou aqui, não sei. Como que a gente tem todas essas dobras, nesse caso aqui algumas dobras são ptigmáticas, outras dobras maiores, como que essa rocha, que é algo tão sólido, deforma dessa maneira fluida? A gente tem que pensar nessa rocha como um conjunto de partículas, um conjunto de minerais menores, porque vão ter muitos processos que vão ocorrer na escala de grão, de cristal individual, e vai depender muito da composição da rocha. Então, a deformação vai estar associada à posição das partículas antes do esforço e após o esforço, qual que era a localização antes e depois de como essa rocha ficou deformada. Coloquei aqui algumas imagens fantásticas de dobras no mundo afora, dobras e outras estruturas mundo afora, só para se ter uma noção geral de como essa coisa tão robusta pode se deformar e se mostrar de uma maneira tão plástica e fluida. Bem, então vamos deixar alguns conceitos claros desde o início aqui. Essa é uma imagem muito didática, aqui a gente tem de um lado uma cerca quebrada e de outra uma cerca que está se deformando de uma forma mais plástica. Então, isso vão ser os conceitos de dúctil e rúptil. No rúptil, que é esse caso aqui, o material vai se deformar por fraturamento. Ele vai se submeter, quando ele é submetido a um esforço, vai chegar a um ponto que extrapola o limite de elasticidade dele e se quebra. Já no limite dúctil, quando a gente está tratando de um material dúctil, o material começa a acumular deformação, começa a acumular deformação. A deformação permanente, a deformação pode ser permanente ou ela pode fluir sem fraturamentos macroscópicos. É o que a gente chama de deformação plástica. Quando a gente coloca isso num diagrama, a gente consegue enxergar o seguinte: numa deformação rúptil, que está aqui o brittle, a gente começa a deformar, aqui aumentando o stress e o strain, a gente começa a deforma, até que eu chego no meu limite. A partir do momento que eu chego no meu limite, aqui o limite rúptil, o material se quebra, se fratura. Ou seja, eu comecei a deformar a minha cerca até que eu cheguei num ponto que o material se rompeu, se quebrou. A outra parte, a gente pode ir num limite elástico, que com o cessar do esforço eu posso tanto absorver o meu strain, ou então eu posso realmente mostrar uma deformação. Isso quer dizer, eu estou deformando aqui, por exemplo, a minha cerca. Quando eu cesso meu esforço, dependendo do tanto de esforço que eu coloquei ali, minha cerca pode continuar com uma determinada curvatura. Se eu não coloquei esforço suficiente, ela pode simplesmente voltar à posição original. O rúptil, por outro lado, a partir do momento que eu atingir o meu limite aqui de elasticidade, eu quebro. Então, a grande variação para a gente ter uma noção do que é deformação dúctil e o que é deformação rúptil. E como isso se distingue dentro da litosfera, dentro da Terra, realmente assim, o que importa, a trama das rochas. Na litosfera, aqui a gente tem um pedaço que está como rúptil ou brittle e outro pedaço que seria dúctil ou plástico. A divisão da Terra aqui em crosta superior,
crosta intermediária e crosta inferior. Essa é uma figura do livro do Hakon Fossen de 2012. Então, na litosfera a gente consegue distinguir bem esses domínios de acordo com a profundidade. O domínio rúptil, ele vai ser onde a gente tem uma pressão e temperatura menores. Corresponde a aproximadamente 15 quilômetros, mais ou menos essa parte superior aqui. E geralmente no limite rúptil, a deformação ela é mais concentrada. Repara aqui, tem uma grande zona de cisalhamento que se distingue numa falha aqui em cima. Olha como a zona de cisalhamento aqui embaixo está bem espaçada, quase fazendo algo estilo um rabo de cavalo aqui. E quando eu chego no limite dúctil-rúptil, eu tenho uma concentração máxima aqui, ou seja, ela está bem em um plano único. E conforme eu vou extravasando para o limite rúptil, quando eu vou descomprimindo minha rocha, chegando quase em condições de pressão e temperatura da superfície, eu começo a expandir um pouco. Mas repara que o rúptil, quando comparado ao dúctil, ele é muito mais concentrado. A parte dúctil é aproximadamente aí de 15 km para baixo. Repara que tem aqui uma zona de transição dúctil-rúptil que é entre 10 e 15 km. Então o dúctil é aproximadamente de 15 km para baixo, aí a gente já começa a deformação plástica. A deformação ela se propaga mais, olha como ela fica muito mais diversa nessa região. E, logicamente, né, vamos sempre destacar, eu tenho o dúctil aqui, eu tenho o rúptil aqui. Não é numa linha que eu vou sair do dúctil e entrar no rúptil. E isso tem toda uma parte transicional. Continuando aqui, a gente tem alguns contrastes, e isso é bom para indicar o tanto que a deformação depende do material, o tanto que essa zona transicional importa. Repara como aqui eu tenho uma matriz que está bem deformada, esticada, de uma forma plástica, de uma forma dúctil. Essa matriz é composta muito por minerais micáceos, placoides, que são mais fáceis de deformar, que absorvem muito bem essa deformação fluida. Por outro lado, eu tenho um feldspato gigantesco aqui, que ele se deformou de forma rúptil. Olha como aqui eu tenho uma deformação fluida e aqui eu tenho umas quebras muito bem marcadas. Isso quer dizer que dentro da mesma rocha eu tenho materiais que se comportaram de uma maneira dúctil, fazendo essa deformação fluida, e de uma maneira rúptil, fazendo essas rupturas, essas quebras, que é o caso desse fenocristal de plagioclásio, de feldspato aqui, que está completamente quebradiço, enquanto o resto já está ali todo na forma dúctil. Continuando, esse conceito de deformação, tanto rúptil quanto dúctil, ele depende diretamente da escala. Lembra que eu comentei lá no início que a gente consegue decompor essa deformação em coisas de escala cristalina, em coisas de escala de grão. Então, uma deformação que aparentemente é dúctil, repara como são grandes dobras suaves aqui, e eu tenho a quebra rúptil aqui nas falhas. Então, essa deformação que aparentemente é dúctil em larga escala, quando eu começo a ver no detalhe, ela pode ser associada a um fraturamento microscópico, ela pode ser uma quebra cada vez menor. Então, essa questão da gente saber até que ponto meu material se deforma plasticamente ou se deforma de maneira rúptil, fraturando, se quebrando, está muito associada à escala. E essa parte da escala, a gente já viu um pouco, ela é imprescindível, porque a Terra é um fractal, a geologia ela respeita muito essas geometrias fractais. O pequeno vai estar sempre espelhado no grande e vice-versa. Lembra do que eu já mostrei há pouco tempo atrás, naquela parte de sensoriamento remoto. Os mosaicos continentais vão se traduzir numa trama cristalina. A grande dúvida que a gente tem que saber é até onde o plástico chegou e até onde eu entrei na minha ruptura. Eu passei, já naquela parte do sensoriamento remoto,
um pouco falando sobre as tramas estruturais impressas aqui no Nordeste brasileiro. Isso são os slides do Fabrício Cachito, que ele é o professor de Geologia Estrutural aqui do Departamento de Geologia, um dos professores de Geologia Estrutural. Eu vou deixar o curso de Geologia Estrutural dele aqui, caso alguém tenha interesse em aprofundar mais, porque aqui a gente está vendo algo mais sintetizado. Então, entrando nessa parte das geometrias fractais, olha que interessante, repara nessa parte aqui onde está escrito Borborema, como eu tenho diversas lineações que eu vejo em escala aqui continental. O Brasil é um país de proporções continentais. Quando eu começo a dar um zoom maior, eu consigo ver bem essas zonas de cisalhamento aqui, ainda numa escala muito regional. Quando eu vou dando um zoom cada vez maior, agora eu estou só nesse pedacinho central, eu continuo vendo essas duas estruturas principais e uma série de estruturas formando S's nessa região. Tudo isso é uma grande zona de cisalhamento, são grandes zonas de cisalhamento. Quanto maior o zoom, eu consigo ver esses S's em diferentes escalas, até eu chegar numa escala local, numa escala de afloramento, uma escala de amostra de mão e numa escala microscópica. E aí entra a questão, até que ponto eu estou fraturando isso de uma forma dúctil, de uma forma plástica? Qual que é o próximo ponto? Eu entrar numa escala atômica? Será até onde eu consigo registrar essa deformação? Aqui está muito interessante que a gente vê que até mesmo numa feição microscópica, tudo está deformado de uma forma dúctil. Eu rompi o meu limite de elasticidade, ou seja, eu fui deformando de uma maneira dúctil, plástica, até um ponto onde ele não retorna à posição inicial mais. Está tudo deformado de uma maneira dúctil aqui. Resta saber se em algum ponto numa escala ainda menor eu vou conseguir encontrar a minha deformação rúptil. Agora eu vou entrar também numa parte de tectônica. Aqui é interessante, essa parte é bem geogeral, né? São os limites, seja ele convergente, como aqui está um exemplo entre a região da placa de Nazca e a placa sul-americana, que é onde tem a formação dos Andes, é um limite convergente. A gente tem outros limites convergentes aqui, subindo um pouco, passando aqui pela placa de Cocos, aqui no sul da América do Norte e também um pouco mais do norte a gente tem esses limites convergentes, e até fechando o que é chamado o Círculo de Fogo do Pacífico, além de ter esse limite convergente também, por exemplo, onde a gente forma os Himalaias. Os outros tipos de limite, a gente tem limites divergentes, por exemplo, na região da cadeia meso-oceânica do Atlântico, é um dos limites divergentes mais didáticos que existe, além de limites transformantes, onde eu tenho um cisalhamento mais marcado. A gente vai ver muito, a falha mais famosa que tem é a falha de San Andreas, nos Estados Unidos. Eu não vou aprofundar muito em tectônica aqui, porque não é o foco do curso. Se alguém tiver interesse, eu tenho um curso inteiro de tectônica, mas aí vai demorar um pouco mais. Eu deixo o link aqui também nessa descrição, caso queiram aprofundar. Não é o foco do curso de Geologia Estrutural que a gente está tratando aqui. Então, deixar algumas coisas claras, que a gente viu esses limites divergente, convergente e transcorrente ou transformante. Deixar claro que esses limites eles são guiados por placas tectônicas. Essas placas elas se movem lentamente sobre o que é chamado uma zona de baixa velocidade. Isso é na astenosfera. Eu tenho uma figurinha aqui em cima que mostra a litosfera e isso são velocidades de onda P e velocidades de onda S. A onda primária e a onda S, que é a secundária ou onda cisalhante também. Essas ondas são medidas por sísmica e aqui é a chamada zona de baixa velocidade, ou seja, eu tenho uma densidade aumentando, a minha velocidade de onda vai aumentando na minha litosfera, até que eu chego numa parte da astenosfera, que é a zona de baixa velocidade, que é exatamente uma parte mais plástica da Terra, que é onde esses blocos de litosfera, essas placas tectônicas, ficam se movendo lentamente no que seria essa dança dos continentes da tectônica de placas. Algo que eu quero destacar aqui é que essas placas não são somente crosta e não são somente manto. As placas tectônicas, elas são a crosta e o manto litosférico, que é a parte que está logo acima dessa zona de baixa velocidade, da astenosfera. É importante saber aqui também
que eu vou dar um destaque nessa parte, que crosta e manto têm composições muito distintas e isso vai afetar a deformação, como ela vai atingir um e outro. Por exemplo, a crosta ela é muito mais aluminosilicatada, enquanto o manto, apesar dele ser silicático também, ele é cheio de platinoides, de terras raras, de cromo, de níquel, de cobre, de ouro. Quando a gente tem depósito de diamante, geralmente ele tem que vir lá debaixo do manto para ter estabilidade para formar. Já a crosta não tem tantos elementos raros assim. Então, quando eu entro nessa parte da deformação, eu posso ter uma compressão, extensão, um cisalhamento. Se eu estou num domínio dúctil, a partir do momento que eu formo uma compressão, que seria o caso desse aqui, ó, este último, eu posso gerar dobramentos, posso gerar estruturas planares, dependendo da intensidade da minha deformação. E se eu tiver numa parte rúptil, ou seja, se eu já tiver um falhamento rúptil, eu sair simplesmente daquela parte plástica e entrei numa parte realmente de quebra, eu posso formar, no caso da compressão, falhas reversas. Por outro lado, se eu tiver, no caso de uma extensão, num limite dúctil, eu vou gerar grandes estiramentos, também posso gerar foliações, aqui, desculpa, a figura não está tão clara, mas são grandes estruturas planares. Se eu entrar para a parte rúptil, eu posso quebrar, gerando o que a gente chama de falha normal. Na falha normal, o bloco superior desliza sobre o bloco inferior, principalmente por uma ação gravitacional. E, finalmente, o cisalhamento. Eu posso gerar diversas estruturas, seja ela mica-ficha, estruturas SC, zonas de cisalhamento, a gente vai detalhar mais isso. Ou então eu posso gerar a quebra em grandes falhas transcorrentes. Então eu vou separar, vou colocar um vídeo para cada tipo de coisa, para eventos compressivos, extensivos ou distensivos e cisalhantes, para deixar isso separado e não ficar tão moroso e cansativo. Um último adendo dessa parte inicial aqui, que é bom destacar que durante o curso a gente vai tratar de estruturas secundárias. Então a geologia estrutural aqui vai ser focada em falhas, zonas de cisalhamento, dobra, foliação, coisas nesse sentido. Eu não vou detalhar as estruturas primárias, que espera que vocês já tenham visto essa parte de estruturas primárias como estruturas sedimentares, contatos intrusivos, contatos gerais entre rochas. É esperado que vocês já tenham visto em geologia geral. Caso seja necessário, a gente também dá uma aprofundadinha bem de rápido nessa parte de estruturas primárias. A partir do próximo, então, eu vou começar a entrar em evento compressivo, distensivo e cisalhante. Valeu!